12h54. Foi aprovado ontem na Câmara dos Vereadores o relatório final da CPI dos ônibus. Eita nós, gente, olha só, tanto trabalho. Pera lá, a comissão não apontou nenhuma irregularidade, nem mudanças para melhorar o transporte público. Apenas ficou ali uma sugestão de um vereador para aumentar o número de fiscais. Acabou em pizza, sim senhor. Fábio Barreto. Pode ser um purgatório, um calvário ou até penitência. Andar de ônibus no Rio não é fácil. Transtorno completo. É desconfortável, não tem ar-condicionado e tem pouco ônibus nas respectivas linhas. Tá um pouco precário, né? Fotos enviadas por telespectadores mostram ainda mais o sucateamento. Uma realidade que os políticos responsáveis pela CPI dos ônibus na Câmara de Vereadores não enxergaram. Um trio apontado pela oposição como os três mosqueteiros do empresário Jacó Barata, que esteve preso por operar um esquema de corrupção nos transportes, é apontado pela oposição como inoperante na CPI. Os vereadores Alexander Esquerdo, do DEM, Dr. Jairinho e Rogério Rocal, do MDB, relatores da comissão, não apresentaram nada de satisfatório. O relatório final vai na contramão da realidade do carioca. Ele não indica irregularidades e nem aponta mudanças concretas no modelo em vigor. E para piorar, sequer propõe alguma mudança legislativa. O documento, redigido após mais de 150 dias de investigação, não cita desvios constatados em documentos remetidos à CPI e muito menos traz o trabalho técnico elaborado pela própria comissão, que reconhece falha no edital, mas é contra o rompimento do contrato. Critica a bilhetagem eletrônica e a fiscalização, mas argumenta que não há implicação necessária para punir os responsáveis. O vereador Tarciso Mota, do PSOL, um dos nomes mais ativos da CPI, fez um relatório alternativo, paralelo ao oficial, que foi muito criticado pelo vereador, que considera o texto do relator final insuficiente. O oposicionista diz que há indícios de formação de máfia entre agentes públicos e empresários nos moldes da descoberta feita pelo Ministério Público, que aponta o ex-governador Sérgio Cabral como líder da quadrilha. A gente chegou nesse ponto porque não houve interesse público para fazer isso de forma transparente. É claro, o próprio MPF apontou que existe uma verdadeira caixinha da FETransport, que certamente deve ter atuado aqui no município do Rio de Janeiro também, para que os políticos, para que aqueles que ocupavam cargos públicos não tomassem as medidas, as precauções necessárias para que esse sistema pudesse funcionar de acordo com o interesse público. Assim, a máfia pôde roubar e lucrar livremente durante esses anos todos com uma fachada de legalidade. E as diferenças entre os relatórios oficial e o alternativo do vereador do PSOL têm literalmente pesos e medidas diferentes. Enquanto o oficial tem cerca de 100 páginas, reproduzindo documentos burocráticos, o de Tarcísio tem 354 folhas. E ainda denuncia blindagem do esquema criminoso, violações dos direitos trabalhistas e uma conclusão de que a passagem é muito mais cara do que deveria. O relatório que foi votado ontem oficial da CPI é um relatório chapa branca. Precisa acabar, romper essa concessão, declarar a palavra é difícil, caducidade. Por quê? Porque os empresários descumpriram o contrato o tempo todo. E aí precisa criar um outro marco regulatório com uma empresa pública que pelo menos opere o caixa centralizado disso, para que você não tenha todas essas maquiagens e manobras contábeis para garantir lucro para o Barata e seus asseclas. A CPI, que não deu em nada, foi instalada na Câmara no ano passado após a Operação Ponto Final, que apura o pagamento de propina por parte de empresários de ônibus a políticos. Motivo que levou para a cadeia os caciques do MDB, deputados Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo. Mas nada foi o suficiente para mudar a rotina de quem precisa o transporte público. Ele é deficitário. As companhias são manipuladoras, o número de ônibus em determinadas linhas é insuficiente, em outras é extremamente elevado, sem necessidade. Mas os interesses são outros. A frequência, a demora, a quantidade de números de ônibus que poderia aumentar para poder agilizar a vida de quem depende de ônibus. É péssima, né? Tem que melhorar muito.
para ficar bom. Eita, baixa uma marguerita aí. Eita, Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu vou te contar, né? Pra quê, né, Bárcia? O estado dos ônibus são ótimos, né? A gente já viu aqui um motorista de ônibus que veio aqui com o freio na mão, com o troço que caiu. Ah, mas pra que ter freio ônibus, Bárcia? Você em casa. Pra que você precisa de banco? Pra que você precisa de linha de ônibus? Ai, ar-condicionado no Rio de Janeiro, que é uma cidade que a gente atinge menos 10 graus, não precisa, gente. O povo reclama demais, né, vereadores? É muito fácil. É muito fácil. Esses caras aí hoje não andam de ônibus. O que mais me irrita é que muitos deles já andaram muito, né, meu filho? Já andaram muito de ônibus, né, não? É, mas agora não anda de ônibus. Aí a população que se dane. Mas eles esquecem que eles estão lá dentro só pelo nosso voto. Você que anda de ônibus, eu faço um desafio pra você agora, tá? Primeiro desafio, você lembra quem você votou pra vereador? Não? Mas vai lá e olha quem tá como vereador lá que foi eleito. Você anda de ônibus, você gosta do ônibus, você acha que não tem que mudar nada? Aí beleza, não precisa nem fazer o que eu vou falar agora aqui. Mas se você que me assiste agora e anda de transporte público no Rio de Janeiro, ó quem aparece aí. Pois é, você que anda de ônibus, tá aí e vê que tá um cacareco, uma sem vergonhice danada. Os empresários de ônibus mandam e desmandam, tira a linha de ônibus quando eles querem, não respeitam gratuidade, apesar da lei exigir isso. E não tem ônibus lotado, sem freio, sem qualquer condição, o desafio que eu te faço é o seguinte: se você acha que tá tudo esse cacareco, entra agora lá no site da Câmara, vê quem foi o responsável por deixar todo mundo ileso, sem qualquer tipo de mudança, sem qualquer sugestão. Sabe por quê? Porque daí você tem o voto na mão. Não esquece, a arma tá na sua mão. Esse ano os vereadores vão passar batido, mas daí você tem que olhar o da Câmara. A gente tem que fazer esse desafio, não é, Bárcia? Com todo mundo. Eles estão lá na Câmara também. Vê o que o cara que tá lá tá fazendo alguma coisa. Se não tiver, tchau, bota outro no lugar, renova. 2018, a gente tá numa situação ótima pra gente fazer, sabe o que, Bárcia? Lavar a alma. É isso aí, mudanças, né? A gente fala tanto da impunidade, né, do crime comum na rua, mas esse tipo de crime, para mim, é o pai de todos os outros crimes, né? Quando a gente vê um Estado corrupto, a gente percebe as instituições fragilizadas, é isso que deixa o Estado fragilizado, é por isso que o Estado não tem condições de prover a população de segurança, de saúde, de educação, por causa desse câncer chamado corrupção. Eu vou puxar um pouquinho a brasa pro meu lado, eu sonho. CPI sempre é a oposição ali contra o governo. Vira um instrumento político. É um instrumento político. Eu sonho no dia que eu vou ter uma polícia com instrumentos, com autonomia, com força institucional, com liberdade suficiente para fazer uma investigação séria, para prender, né, para agir contra esses poderosos, contra esse câncer que se chama corrupção, que destrói todo o Estado. Porque é roubo de dinheiro, dinheiro nosso. Com certeza, com certeza. Falta de prestação de serviço, pelo amor de Deus.